Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver este tema que temos para essa ocasião, a vinda do Reino. Esse é o tema que temos para essa ocasião, a vinda do reino, tempo e território. Vamos ler em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28 e o capítulo 17 de São Mateus também, versículo 1 ao 7, onde nos diz da seguinte maneira, a Escritura diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E passamos ao capítulo 17, versículo 1 em diante, onde diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. A vinda do reino, ou seja, a vinda do reino de Deus, tempo e território. Nestas passagens que lemos, Cristo fala sobre a vinda do Filho do Homem em seu reino e depois mostra, nessa visão do Monte da Transfiguração, a vinda do Filho do Homem em seu reino, com seus anjos, e ali fica estabelecido a ordem da vinda do Filho do Homem em seu reino. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, no livro de citações, nos fala sobre a vinda do reino e nos diz na página 42, isto é, citando das eras da igreja, diz Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Santiago, pois é Tiago, e João,
em uma alta montanha, à parte, separado, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que é isso? Passou dentro da transformação. Passou o quê? Dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado a Jesus à montanha, eles tinham levado, ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol em sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? Primeiro será Moisés e Elias. Agora, note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e tornará os corações dos filhos aos pais. A Bíblia o diz. Jesus o viu aqui. Os apóstolos o viram aqui. A ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa antes que o vissem, antes que o viram, o que era? Elias. E depois? Moisés. Israel voltando para lá, os guardadores da lei. E depois o Filho do Homem glorificado. Vê a ordem da sua vinda? Aí temos a ordem da sua vinda. Primeiro é visto Elias e depois é visto Moisés. Isso foi o que foi visto ali, no monte da transfiguração. A ordem da sua vinda. Por isso é que para o tempo final, a vinda de Elias está prometida para sua quinta manifestação como uma das duas oliveiras, e a vinda de Moisés está prometida como uma das duas oliveiras em sua segunda manifestação. E isso nos fala da vinda do reino de Deus. Nos fala da vinda do reino de Deus para ser estabelecido neste planeta Terra. Nos fala da vinda do Filho do Homem com seus anjos, vindo em seu reino para o estabelecimento do reino de Deus neste planeta Terra. Cristo, ensinando os seus discípulos a orar, quando disse, ensinando-os a orar, disse que dissessem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, e continua assim, ensinando aos seus discípulos, e entre as coisas que ensina a pedir, uma é a vinda do reino de Deus. Diz: venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu, ou vice-versa. Seja feita a tua vontade como no céu, aqui na terra. Ou seja, está ensinando os seus discípulos a orar pela vinda do reino de Deus. Está ensinando os seus discípulos a orar pela vinda do Filho do Homem com os seus anjos no reino do nosso Pai Celestial, para ser estabelecido aqui na terra. Isso foi o que mostrou também no Monte da Transfiguração, a vinda do reino de Deus com os anjos do Filho do Homem. E o Filho do Homem ali, transfigurado ou transformado, com o seu rosto como o sol, o qual representa Cristo, como Rei de Reis e Senhor de Senhores. E em Apocalipse capítulo 1, também o encontramos com o seu rosto como o sol. Vejamos capítulo 1 e versículos 12 em diante diz: E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força.
Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, do inferno e da morte. Aqui, nessa passagem, Cristo aparece com o cinto de ouro sobre seu peito, o qual representa que Cristo aqui está como juiz de toda a terra e como rei dos reis e senhor dos senhores. Aparece também com seu rosto como sol, o qual representa Cristo como rei dos reis e senhor dos senhores. E este é quem fala, neste mesmo capítulo 1, versículo 10 a 11, com essa voz, ou grande voz de trombeta, no dia do Senhor, ou seja, no sétimo milênio. Ou seja, aqui, João está vendo uma visão que corresponde ao último dia, ou seja, ao sétimo milênio. João disse: eu estava em espírito no dia do Senhor, ou seja, no sétimo milênio, que é o último dia, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, é a leitura que tivemos nestes momentos, e aqui, estando João transportado ao dia do Senhor nesta visão, escutou a voz de Cristo falando com essa grande voz de trombeta, ou seja, com essa mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, no meio da sua igreja. João, o apóstolo, está vendo aqui Cristo falando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João, o apóstolo, está vendo aqui o Filho do Homem vindo em seu reino. Ele está vendo aqui o Filho do Homem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, podemos ver nesta visão todos estes símbolos ou tipos e figuras que representam todos estes atributos que estarão manifestados em nosso amado Senhor Jesus Cristo, em sua vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por exemplo, nos diz que seus pés são como bronze reluzente. Também nos diz que sua cabeça e seus cabelos eram brancos como branca lã, como a neve, seus olhos como chama de fogo. Todos esses atributos estarão manifestados na vinda do Filho do Homem com seus anjos. O cabelo branco do Filho do Homem o encontramos aqui no sinal do Filho do Homem no céu. E quando você vira esta foto para a direita, você verá aqui o rosto do Senhor Jesus Cristo formado por estes 8 anjos que estão nessa nuvem, a qual foi tomada em foto e foi publicada em revistas da América do Norte, como a revista Life, Vida, e a revista Ciência. E aqui temos os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e aqui temos o anjo que era muito diferente dos demais, o qual forma a peruca branca do cabelo branco do Senhor. Ou seja, que com a vinda e ministério do anjo, que era muito diferente dos demais, se completa o tipo e figura do rosto do Senhor. E se completa o cabelo branco do Senhor. Agora, isto nos mostra Cristo
como juiz de toda a terra. Quem esteve nas 7 etapas ou eras da igreja gentia neste tempo final, na manifestação deste anjo que era muito diferente dos demais, formando a peruca branca ou cabelo branco do Senhor e colocando assim Cristo, ou Cristo se colocando como juiz de toda a terra na etapa da era da pedra angular. E com o ministério deste anjo, que era muito diferente dos demais, manifestado por meio de carne humana no último dia, Cristo se coloca sua cabeleira branca de juiz de toda a terra. É a etapa da cabeça do Senhor, a etapa correspondente à era da pedra angular. Encontramos que, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que o homem ou as pessoas perdem seu cabelo e muitos ficam sem cabelo por causa de que o sangue não circula bem aqui em cima na cabeça. E por isso é que a era da cabeça do corpo místico de Cristo, de um momento a outro, estará sem sangue e, consequentemente, se converte em uma etapa ou era de juízo divino, porque quando não há sangue lá no lugar santíssimo do templo que está no céu, então o juízo divino tem que vir sobre a raça humana. E tudo isso é refletido na Igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. Mas Cristo se coloca para a era da pedra angular uma peruca branca formada pelo anjo que era muito diferente dos demais. Mas vejam vocês, a era da pedra angular, de um momento a outro, se torna em uma era onde o sangue do Cordeiro de Deus de Jesus Cristo já não estará no trono de Deus no céu. E estará o juízo divino saindo do trono de Deus no céu para ser manifestado neste planeta Terra. E Cristo estará como juiz de toda a terra. Os ministérios de Moisés e Elias sobre este planeta Terra, para depois que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tiver entrado em toda a sua plenitude ao corpo místico de Cristo e tiver obtido a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, esses ministérios se tornam ministérios de juízo divino conforme as Escrituras. São os ministérios de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 ao 7, os quais terão poder sobre toda a natureza. Porque, para esse tempo, esses ministérios estarão manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual para esse tempo já estará adotado para quando tiver essa manifestação no meio do povo hebreu. E porquanto estes são os ministérios correspondentes ao tempo final, ou seja, os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez, são os ministérios por meio dos quais é revelado à raça humana, ou são revelados à raça humana os juízos divinos que virão sobre a terra. E para muitas pessoas, haverá oportunidade de escapar dos lugares onde cairão esses juízos divinos, porque por meio destes ministérios estará revelando à raça humana esses juízos divinos que virão e também os territórios sobre os quais cairão estes juízos divinos. Ou seja, que estes ministérios serão de grande bênção para muitas pessoas que escutarão o que Deus estará fazendo nessa terra e escaparão neste tempo dos lugares
dos lugares onde estarão caindo esses juízos divinos. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo na mensagem dos 7 selos, na página 369 em espanhol, da seguinte maneira. Diz: agora, diz, já em breve será tempo para que aconteça tudo isso do 6º selo, ou seja, os juízos divinos que estão no 6º selo. E quando isso acontecer, será o fim. E nessa hora, a noiva já terá subido. A rainha já estará em seu lugar enquanto isso acontece sobre a terra. Ela estará lá celebrando as bodas com o rei. Então o remanente de Israel é selado e pronto para sair. E nesse tempo começam a se estremecer as forças da natureza. Que tempo? Agora, notemos nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que fizeram zombaria e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que os esconda da própria palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham feito zombaria grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles tinham estado em cultos como este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado, desprezar a misericórdia de Deus por última vez. Quando é que se manifesta a misericórdia de Deus por última vez? Sob os ministérios de Moisés, Elias e Jesus no tempo final, na vinda do reino de Deus, na vinda do Filho do Homem com seus anjos no reino de Deus. Agora podemos ver este mistério e vejam outro mistério aqui com relação aos mortos em Cristo que ressuscitarão, diz na página 373, ou seja, 373 diz: reconhecemos que nos resta pouco tempo. A noiva pode subir a qualquer momento. E qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Depois ali será o fim. Já não haverá esperanças para o mundo. Ali será seu fim. Nesse tempo, a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos aparecerem. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento e estamos esperando que chegue este grande dia de alegria. Pai, tome teus filhos sob teu braço agora mesmo. Junte os cordeiros em teu seio e alimente-os com a palavra para que sejam fortalecidos para te servir. Agora, podemos ver aqui que para a ressurreição dos mortos em Cristo haverá uma sacudida muito grande deste planeta Terra, assim como foi para a ressurreição de Cristo e ressurreição dos santos do Antigo Testamento.
Agora podemos ver coisas que acontecerão neste tempo. Podemos ver também a vinda do Filho do Homem com seus anjos vindo no reino do seu Pai. A vinda do reino de Deus podemos ver no Monte da Transfiguração, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, com os ministérios de Moisés e de Elias. A vinda do Filho do Homem é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia, conforme a como o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse que viria o Filho do Homem. Na página 57 do livro dos selos em espanhol, nos diz: E vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus porque a igreja chegou ao seu fim. Agora, bem, continuando. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Aqui vemos a vinda do anjo forte de Apocalipse capítulo 10, descendo do céu e vem como mensageiro a Israel. E por isso vem com a mensagem do Evangelho do Reino, porque é o anjo forte, Jesus Cristo, vindo com os seus anjos neste tempo final, na vinda do reino de Deus. Depois, em Apocalipse, capítulo 19, também nos fala da vinda do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse 19. E depois o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz, na página 277 do livro dos selos em espanhol, orando diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Ou seja, chame seus escolhidos. Chame seus escolhidos entre os gentios, primeiramente, e depois os escolhidos do povo hebreu. Agora, vejam que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Espírito Santo. E, na página 134 em espanhol, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora veja, o Espírito Santo vem manifestado em carne humana. Como? Vem manifestado em carne humana como a manifestação do Filho do Homem, como a manifestação de Jesus Cristo prometida para o último dia, e também vem como a manifestação de Moisés para o último dia e como a manifestação de Elias para o último dia, porque vem com seus anjos. O Filho do Homem vem com os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda ocasião. E isso é a vinda desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 21. E também na página 131 do livro dos selos em espanhol diz: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. E então recebeu um novo nome. Por isso é que gritam e fazem tanto ruído, e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora, notem, ninguém entendia este nome a não ser ele mesmo. E estava vestido com o manto salpicado de sangue, e o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos
em cavalos vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e em seu manto tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 13 ao 16. Ali vem o Messias. Aí é onde está. Aí, em Apocalipse 19, versículos 11 ao 21, aí é onde está a vinda do Messias. A vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo, para quê? Para manifestar-se em carne humana. Na mensagem dos selos em espanhol, página 256, nos fala mais abertamente aqui sobre o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, diz: Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. O Verbo, a palavra encarnada em um homem. Jesus Cristo, em Espírito Santo, vindo manifestado em carne humana, em um homem do tempo final, do último dia, como também Moisés e Elias será. O ministério de Moisés e também o ministério de Elias manifestados em carne humana em um homem do tempo presente, deste tempo final. Agora, podemos ver que este mistério é o maior mistério dos céus e da terra. Este é o mistério que está sob o sétimo selo, qual? Quando foi aberto no céu, no capítulo 8, versículo 1 de Apocalipse, causou silêncio no céu, como por meia hora, porque ninguém no céu nem na terra conhecia esse mistério, mas seria revelado esse mistério. E vejam como ficam em silêncio as hostes celestiais, para que o inimigo de Deus, o diabo, não conheça esse mistério e interrompa o programa divino que estará se realizando sob a manifestação ou cumprimento do mistério do sétimo selo, ou seja, do mistério da vinda do Filho do Homem, com seus anjos vindo em seu reino, para que assim a vinda do reino de Deus, neste tempo final, não seja interrompida e se cumpra cabalmente tudo o correspondente à vinda do reino de Deus. E sejam vistos Moisés, Elias e Jesus manifestados, que são os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Sejam vistos estes ministérios manifestados em carne humana neste último dia, no cumprimento da vinda do reino de Deus com poder e grande glória. Agora, tudo isto é o que dará à Igreja do Senhor Jesus Cristo a fé para ser transformada e raptada neste tempo final. E isto é o que os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, revelam à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, aqui vejamos, na página 212 do livro dos selos em espanhol, diz: e essa é a mesma razão porque os avivamentos que devemos ter hoje, se continua falando, diria, não temos. Agora, tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira sacudida. Não, Senhor. Não pense que temos avivamentos,
porque não temos. Tem milhões e milhões de membros de igreja, mas não há nada de avivamento. A noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. E estamos esperando isso. Serão necessários estes 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O prometeu. Agora, o que é que desperta a igreja de Jesus Cristo e dá um avivamento, um despertamento no tempo final? Os 7 trovões de Apocalipse, que são a voz de Cristo vindo em seu reino como o leão da tribo de Judá, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes e nos dando a revelação da sua vinda, nos dando a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, nos dando a revelação da vinda do reino de Deus, onde o Filho do Homem é revelado, é manifestado com seus anjos, onde Jesus Cristo em Espírito Santo, através de carne humana, em sua manifestação final, manifesta os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E isso é o que dá um despertamento espiritual, um avivamento a todos os filhos e filhas de Deus neste tempo final. Não há outra coisa para despertar a igreja de Jesus Cristo neste tempo final. Através das diferentes etapas ou eras da igreja, houve um despertamento, um avivamento em cada era. E agora, depois de transcorridas as 7 etapas ou eras da igreja gentia, já não há mais despertamentos ou avivamentos para as 7 eras da igreja gentia. Somente resta um despertamento que está prometido para ser efetuado por meio da voz de Cristo, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes. E isso é para a era do amor divino, a era da pedra angular, a era mais importante do corpo místico de Cristo. É a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. É a era perfeita e eterna para a igreja de Jesus Cristo, onde o mesmo que esteve nessas 7 etapas manifestado por meio desses mensageiros, estará aqui na era da pedra angular, manifestado por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim nos despertando neste tempo final. Agora, esse despertamento espiritual prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, o produz o anjo forte que desce do céu, que é Cristo, vindo em seu reino com seus anjos, com seu rosto como o sol. E é também o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vindo no último dia. E isso é a palavra, o verbo encarnado em um homem, manifestando estes 3 grandes ministérios que fizeram história no meio da raça humana. E agora esses 3 grandes ministérios estarão manifestados na vinda do anjo forte, na vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a palavra encarnada em um homem. Aí estarão esses ministérios sendo cumpridos. Aí estará a manifestação do Filho do Homem prometida para o último dia. E aí estará toda a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, para assim obter a fé, para ser transformados e raptados neste tempo final. Assim como a fé para serem salvos, para receber o perdão dos nossos pecados, está na primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário. E por meio da pregação do Evangelho da Graça, obtemos esse conhecimento. E agora, por meio da pregação do Evangelho do Reino, obtemos o conhecimento da segunda vinda de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como leão da tribo de Judá, e como o sol nascente, resplandecendo neste tempo final. Vindo com seus anjos, por isso diz aos que temem meu nome, nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Malaquias capítulo 4, versículo 2. As asas do sol de justiça
são os ministérios de Moisés e Elias na vinda do Filho do Homem, na vinda do Sol de Justiça de Jesus Cristo, manifestado neste tempo final por meio de carne humana em seu anjo mensageiro. Mas o anjo do Senhor Jesus Cristo não é Jesus Cristo. Ele é o instrumento de Jesus Cristo para essa manifestação do Senhor Jesus Cristo com seus anjos. Para essa manifestação do nosso amado Senhor Jesus Cristo, onde estará manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, a vinda do anjo forte que desce do céu, porque são a mesma pessoa. E uma das perguntas que temos em nossa mente sempre é: em que território se cumprirá essa promessa? E em que tempo se cumprirá? É para o último dia, que é o 7º milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. E se não quer acrescentar ao calendário os anos de atraso que tem, pois espere 2 ou 3 anos. E então chegarão ao 7º milênio. Agora, terá se atrasado o calendário a Deus? Eu penso que não. E vocês? Deus se esqueceria tirar folhas do seu calendário ou virar a folha do calendário e se terá atrasado? A Deus não se atrasa nada do seu trabalho. Aos homens se atrasa e fazem mudanças. E por isso é que Deus, quando dá a sua palavra para uma dispensação, diz: nem acrescentem, nem tirem. É que o homem gosta de acrescentar ou tirar para acomodar as coisas ao seu gosto, ao seu prazer, como diz as pessoas, à sua própria conveniência. Mas a palavra de Deus nem se pode tirar, nem se pode acrescentar. Por isso, Deus diz que quem tirar, seu nome será tirado do livro da vida. E quem acrescentar, serão acrescentadas as pragas deste livro do Apocalipse. Agora, vejamos as grandes bênçãos que estão prometidas para a vinda do reino de Deus, onde o Filho do Homem com seus anjos estará manifestado. Em que tempo? No último dia, ou seja, no 7º milênio. Este é o tempo para essa manifestação ser realizada e ser vista no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa da Era da Pedra Angular e na dispensação do reino, onde se abre essa nova etapa onde Cristo muda de cordeiro a leão, de sacerdote a juiz e rei de toda a terra. Aí é onde é feito este entrelace. E agora, a pergunta é: o território. De que território virá o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Manifestado? Porquanto Deus enviou um precursor para a vinda deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, assim como enviou um precursor para a primeira vinda de Cristo, o qual foi João Batista, com o espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação. Agora, para a segunda vinda de Cristo, para a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e o anjo forte que desce do céu em Apocalipse 10, enviou um precursor, o qual foi o reverendo William Marion Branham, o qual veio em espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação. E porquanto ele é o precursor, ele deve ter dito de que território virá esse cavaleiro nesse cavalo branco. No livro de Citações, página 166, versículo 1485, encontramos uma porção da mensagem, o único lugar provisto de Deus para adorar.
Isso está contido na página 2 dessa mensagem. E aqui, pois, temos um extrato dessa mensagem, onde diz: agora eu estava ficando muito velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Ou seja, haverá outro avivamento como houve um avivamento em cada uma dessas eras quando Deus enviou um mensageiro? Haverá outro avivamento? E somente recordem. Vamos ver, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? E somente recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto, tão pronto quanto estiver preparado. Vem vocês? É uma promessa. Se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. Essa é a promessa de Apocalipse capítulo 19, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vindo, neste tempo final, em um cavalo branco. E isso é a palavra encarnada em um homem. Isso é o que traz o avivamento do tempo final para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E diz que será de onde? Do Ocidente. A vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 será cumprida onde? No Ocidente. Já se cumpriu a vinda e manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro São Paulo, na primeira era, na Ásia Menor. E já se cumpriu a vinda e manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, Irineu, na França, lá na Europa. Já se cumpriu a vinda e manifestação de Cristo na porção correspondente à terceira era, em Martin, lá em Hungria e França. Na Europa também. Já se cumpriu também a vinda de Cristo em Espírito Santo manifestado na porção correspondente à quarta etapa da sua igreja. Se cumpriu em Colombo, em Irlanda e Escócia. Na Europa também. Já se cumpriu a vinda de Cristo em Espírito Santo na porção correspondente à quinta era, lá na Alemanha, em Lutero. Na Europa também. Já se cumpriu a vinda e manifestação de Cristo em Espírito Santo da sexta etapa ou era da Igreja Gentia, em John Wesley, em Inglaterra. Na Europa também. Europa teve 5 manifestações de Jesus Cristo e Espírito Santo em 5 anjos mensageiros de 5 eras da Igreja Gentia. E a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo para a 7ª era da Igreja Gentia também já se cumpriu no reverendo William Marion Branham para a 7ª era da Igreja Gentia na América do Norte. No Ocidente, porque a América do Norte pertence ao Ocidente, ou seja, ao Oeste, e o Oeste consta da América do Norte, a América Central, a América do Sul e o Caribe. E já a manifestação para a 7ª era da Igreja Gentia foi cumprida através da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo no profeta mensageiro William Marion Branham da América do Norte. E agora? A manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo para os escolhidos de Deus do último dia corresponde também ao território do Ocidente, ou seja, do Oeste, e somente resta a América Central, a América do Sul e o Caribe para essa manifestação. Do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, e diz, percorreremos este caminho outra vez. E por que diz recorreremos? Porque ele é o Elias que tinha que vir precursando a segunda vinda de Cristo. E Elias percorre novamente o caminho ministerial em sua quinta manifestação. Assim que Elias percorre novamente com esse cavaleiro, percorre o caminho ministerial de novo. Porque Elias, como também Moisés, percorre o caminho ministerial com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é
Jesus Cristo e Espírito Santo, o Verbo, a palavra, encarnada em um homem. E nesse mesmo homem recorre o caminho ministerial. Por quinta ocasião, Elias, e por segunda ocasião, Moisés. E por segunda ocasião, o ministério de Cristo estará em carne humana manifestado neste planeta Terra. E isso é a vinda do Filho do Homem, vindo sobre um cavalo branco, como mostra Apocalipse, onde vem Moisés e Elias com ele, onde vem seus anjos com ele. E vem com grande voz de trombeta, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus e colocando-os na era correspondente a este tempo, a era da pedra angular, que é a era correspondente à América Latina e ao Caribe, E ao estar vendo esta manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, onde opera os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, estaríamos vendo o quê? A vinda do reino de Deus, conforme a promessa de Cristo. Tudo isso vem em uma forma progressiva, como viu o profeta Daniel quando viu a vinda do reino de Deus, nessa pedra não cortada por mãos, que o rei Nabucodonosor também viu, a qual foi cortada do monte. O monte representa a igreja de Jesus Cristo, de onde essa pedra é cortada no tempo final. E Daniel viu essa pedra não cortada por mãos, que veio no tempo final, no tempo dos pés de ferro e de barro de oleiro no reino dos gentios. Essa pedra diz que depois cresceu e se tornou um grande monte, ou seja, um grande reino, que é o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas vejam vocês, diz que veio, feriu a imagem nos pés de ferro e de barro, e depois essa pedra cresceu. Não disse o precursor da primeira vinda de Cristo, João Batista, a ele convém crescer e a mim minguar? E não disse o mesmo precursor da segunda vinda de Cristo, a ele convém crescer e a mim minguar? A quem convém crescer? A essa pedrinha não cortada por mãos em sua segunda vinda. Essa é a pedra que crescerá e formará esse grande reino milenial. Agora vejam como vem o reino de Deus. No último dia, e vem o Filho do Homem em seu reino com seus anjos. Vem na forma de uma pedrinha não cortada por mão humana. Essa é a pedra que vem em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Essa é a pedra prometida ao vencedor, onde diz: ao que vencer, lhe darei do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca. Vamos ver, vamos ler. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome novo, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Agora, a pedrinha branca, que é a segunda vinda de Cristo, vem com o quê? Com um nome novo. E diz, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. E como vai receber? Pois tem que receber essa pedrinha branca, que é a segunda vinda de Cristo. A vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado em carne humana. É a palavra encarnada em um homem. Agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu, do meu Deus, e meu nome novo. Agora, podemos ver
que Jesus Cristo tem um nome novo, o qual recebeu quando subiu vitorioso ao céu. Por quê? Assim como Jacó, quando obteve a vitória, recebeu um novo nome, o qual colocou anjo do pacto, anjo do Senhor, quando perguntou qual é seu nome. E ele disse, Jacó. E o anjo disse, não será mais teu nome Jacó, porque lutaste com Deus e venceste, e lutaste também com os homens e venceste. Será seu nome Israel, que significa príncipe com Deus. E agora, também podemos ver Pedro, que era Simão, o qual venceu, e foi mudado seu nome por Pedro, e Saulo de Tarso, quando creu em Cristo, recebeu Cristo, venceu, e recebeu também uma mudança de nome, e recebeu por nome Paulo. Assim, temos exemplo em toda a Escritura dessas mudanças de nome, pelo qual uma bênção grande veio com essas mudanças de nome. Por exemplo, Abraão e Sara não podiam ter um filho, e Abraão já tinha 99 anos de idade e Sara 89. Mas Deus mudou o nome, acrescentando a Abraão 2 letras. Em espanhol são 2 letras acrescentadas, e a Sara eliminou o I, Sarai, Sara, isso em espanhol. E assim o nome teve uma mudança. Em outros idiomas, pode ter uma letra acrescentada como H, ao nome de Sara. O de Abraão, pois tem 2 letras acrescentadas. Uma é o H e a outra é um A adicional. Mas vejam como, em algo que talvez para algumas pessoas não tem muito sentido, para Deus sim tem sentido, porque de outra forma não teria dito Abraão. Agora, Abrão, teu nome será Abraão. Porque o nome Abraão significa pai de nações, de muita gente. E o de Sara tem também seu significado, o qual também tem a ver com a posição de princesa que ela tinha. E também delas sairiam nações também, por meio da união com Abraão e do filho que teria por meio de Abraão. E quando Deus mudou o nome a Abraão e a Sara, aos 99 anos de idade, Abraão e Sara, com 89 anos, recebeu também uma transformação. Uma mudança veio para ambos. E um homem de 99 anos pôde ter um filho por meio da sua esposa de 89 anos de idade. Agora busquem vocês uma mulher de 89 anos com um esposo de 99 anos que diga, vamos ter um filho. Todo mundo riria dela, mas, no entanto, Abraão e Sara estavam esperando um filho, mesmo que já estavam anciãos. Mas eles tinham uma promessa divina. Deus tinha dito que teria um filho. Perdão, e Deus cumpre sua promessa, mesmo que para algumas pessoas demore em cumprir essa promessa. Mas recordem, Deus tem tudo programado e Ele cumpre o que Ele prometeu no tempo que Ele determinou quando fez essa promessa. Agora vejam vocês o tipo e figura. Encontramos que Abraão, tendo 99 anos de idade, estava já entrando para o ano 100. E o que significa o ano 100? A cada 50 anos, o ano 50 é ano de jubileu para o povo hebreu. E na vida de Abraão, no qual está representado o povo hebreu, como também está representado em Isaac e em Jacó, encontramos que para Abraão, o ano 100 era o ano do seu segundo jubileu, porque seu primeiro jubileu foi o ano 50, e depois o ano 100 se torna seu segundo ano de jubileu.
E ao ter essa transformação do seu corpo e conceber sua esposa Sara e ter um filho, causaria jubileu a Abraão ou não causaria um grande jubileu ter um filho, o qual Deus prometeu e o qual veio no tempo assinalado por Deus? No segundo ano do jubileu de Abraão veio o filho prometido. Agora, na primeira vinda de Cristo se cumpriu o primeiro ano de jubileu. E para a segunda vinda de Cristo é o segundo ano do jubileu representado no ano 100 da vida de Abraão. E a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e do anjo forte que desce do céu e do Filho do Homem com seus anjos é a vinda do Filho prometido para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para a descendência de Abraão. E essa é a promessa que ele, neste tempo final, tem que estar cumprindo conforme sua palavra. E do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco como a neve. Percorreremos este caminho, ou seja, este caminho, outra vez, ou seja, uma vez mais. Assim disse Elias em sua quarta manifestação. Porque o ministério de Elias teria uma quinta manifestação e a teria com esse cavaleiro que vem nesse cavalo branco. E diz que será do ocidente. Do ocidente virá o cumprimento do filho prometido, do filho de Abraão, representado em Isaque. A segunda vinda de Cristo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 do Apocalipse capítulo 10 tem que ser cumprida em e do ocidente. Portanto, no ocidente tem que vir o verbo, a palavra, encarnada a palavra, onde? Em um homem, do ocidente. Para assim se cumprir a vinda do reino de Deus com seus anjos neste tempo final. Para poder Cristo chamar e juntar seus escolhidos com grande voz de trombeta em sua manifestação como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 com seus anjos e para em seguida Cristo produzir ou Cristo cumprir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E em seguida nos levar à ceia das bodas do Cordeiro com corpos eternos. E se tornar em seguida ao povo hebreu, o qual está esperando com o trono de Davi, pronto para que se sente no trono de Davi. E Cristo em sua vinda, e para a sua vinda diz, ao que vencer, eu lhe darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Agora Jesus Cristo, quando venceu e subiu ao céu vitorioso, se sentou no trono do Pai no céu. Mas esse não é o trono de Jesus. O trono de Jesus é o trono de Davi, do qual deu testemunho ao arcanjo Gabriel no capítulo 1 de São Lucas, quando disse à Virgem Maria, capítulo 1, versículo 30 em diante, diz de São Lucas, então o anjo disse, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus, e agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e será seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reinado não terá fim. E a promessa de Cristo é, ao que vencer, eu lhe darei a sentar-se comigo no meu trono, nesse trono de Davi. E todos os escolhidos de Deus
foram lavados no sangue de Cristo, creram em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. E que diz para essas pessoas que passaram por essa etapa gloriosa do programa divino, em Apocalipse capítulo 1, versículos 4 em diante, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros daquele que é, e que era, e que virá, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. E no capítulo 5 de Apocalipse, versículos 8 ao 10 diz: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de abrir o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam como Deus esteve fazendo um povo, uma nação de reis e sacerdotes, assim como disse do povo hebreu, e dos levitas, onde incluiu todo o povo hebreu também. Em Êxodo nos diz algo. Êxodo fala algo muito importante, que não podemos deixar passar despercebido. Êxodo 33, por aí vamos ler, o que nos diz Cristo. Digo Cristo, porque é o mesmo Espírito de Cristo, o qual falou lá no tempo passado. Vamos ver o que ele disse, falando sobre destes reis ou sacerdotes. Capítulo 19, versículo 6, diz: um pouquinho antes, diz, capítulo 19, versículo 3 ao 6 diz: subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E porquanto o povo hebreu é o Israel terreno, a descendência de Abraão segundo a carne, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é a descendência de Abraão segundo a fé, e é o Israel celestial. Agora, o Israel celestial, por meio de crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo, fomos redimidos com seu sangue, e Ele nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, para reinar com Cristo em seu glorioso reino milenial e por toda a eternidade. O Israel celestial, a igreja de Jesus Cristo, é um povo de reis e de sacerdotes, para reinar com Cristo por toda a eternidade. É o Israel celestial. Ele nos redimiu com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes.
E estes reis e sacerdotes são da ordem de Melquisedeque, do sacerdote, do templo que está no céu e do rei do céu. Ou seja, que nós pertencemos à realeza celestial. Mesmo que você talvez não sabia, mas agora sim sabe. Não há realeza mais alta do que a celestial, do que a de Deus. Deus é o rei de toda a criação. E nós somos seus filhos e, consequentemente, somos reis e sacerdotes também. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles os que receberam poder de julgar. Há tronos, e se há tronos preparados, há reis que têm que se sentar neles. E esses são os reis e sacerdotes, os filhos do rei Melquisedeque, os filhos do rei dos reis e senhor dos senhores, os filhos do rei do universo que é Deus, o qual se fez homem, se fez carne, habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus. Esse é o rei do universo. Esse é o rei dos reis e senhor dos senhores. Esse é o criador de todas as coisas. Esse foi quem criou os céus e a terra. E aquele verbo, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. São João capítulo 1, versículo do 1 ao 4, e São João capítulo 1, versículo 14 diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando se fez carne e habitou entre nós, o conhecemos pelo nome de Jesus, de Nazaré. É o verbo criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que criou o seu próprio corpo teofânico e, desde o seu corpo teofânico da sexta dimensão, criou todas as coisas. E depois criou para si um corpo de carne no ventre de Maria chamado Jesus, para pagar o preço da nossa redenção, para nos redimir, para nos voltar a Deus. Agora vejam quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o Deus Criador dos céus e da terra, que se fez homem e habitou no meio do povo hebreu. Ele é o Melquisedeque do Antigo Testamento. Ele é o Jeová do Antigo Testamento. Ele é o anjo do pacto, o anjo do Senhor do Antigo Testamento. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós somos seus filhos, que ele trouxe à existência neste planeta Terra, nesta nova criação que ele está realizando. E ele, ao se fazer carne e viver entre nós, se torna o primeiro dessa nova criação. E também é o primeiro da criação na sexta dimensão. Assim que tem o principado em tudo. E nós somos a continuação da criação de Deus, que começou com nosso amado Senhor Jesus Cristo. E por isso é que somos reis, porque Ele é rei. Se o pai de uma pessoa é rei, pois essa pessoa é um príncipe que algum dia se tornará rei. E suas filhas são princesas, para serem rainhas no tempo correspondente. E agora vejam vocês, também ele é o sumo sacerdote Melquisedeque do templo que está no céu. E, consequentemente, nós, sendo seus filhos, somos sacerdotes também dessa ordem sacerdotal celestial. Ou seja, que não é de uma ordem sacerdotal terrena, mas celestial. E por isso é que estaremos no glorioso reino de Deus, aqui na terra, no reino milenial, e depois por toda a eternidade como reis e como sacerdotes, reinando com Cristo e ministrando com Cristo no reino de Deus. Porque esse reino tem a parte política
Pela parte política, nós somos o quê? Reis. E tem também a parte religiosa, e para a parte religiosa, nós somos o quê? Sacerdotes. Isso é um reino perfeito. Um reino que tem as duas partes mais importantes que são necessários no reino. A parte religiosa e a parte política. E a parte religiosa e a parte política, Jesus Cristo a realiza, a manifesta, a opera como rei e como sacerdote, e seus filhos, trabalhando com ele em seu reino, estarão também como reis e como sacerdotes. Ou seja, que tudo o que for ou tudo que se realizar nesse reino será dirigido ou governado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e sua igreja. Ninguém poderá dizer, eu vou estabelecer uma lei por aqui. Isso corresponde à parte política ou civil, e tem que sair toda ordenança, e toda lei tem que sair do trono do Senhor, onde estarão com ele seus filhos reinando. Qualquer pessoa poderá dizer, eu vou fazer um grupinho religioso aqui para servir a Deus. Essa é a parte religiosa. Isso tem que sair de Melquisedeque como sumo sacerdote e de todos os filhos e filhas de Deus, que são os sacerdotes desse reino. São a ordem sacerdotal, e tudo religioso estará dirigido por Cristo como sumo sacerdote, como Melquisedeque, o sumo sacerdote, com seus filhos, que são sacerdotes também. Filhos e filhas, que são os redimidos pelo sangue de Cristo, os quais foram feitos reis e sacerdotes. Para quê? Para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Por isso é que para o tempo final, no programa divino se entra uma nova etapa onde Cristo faz essa conexão e faz esse entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. E aí, nossas vidas estão sendo entrelaçadas também. E de pessoas comuns e normais, em nossa vida terrena, muitos são trabalhadores de escritório, outros são operários da construção, outros trabalham em lojas, ou em escritórios, ou em alguma outra coisa, homens e mulheres. Mas, para o reino de Deus, nós somos muito mais do que simples homens da construção, ou de escritórios, ou de lojas. Para o glorioso reino milenial que vem, nós somos reis e sacerdotes. Ou seja, que este trabalho terreno que nós temos aqui na terra é temporário. Isto o temos até que nos chega a nossa posição que Deus escolheu para cada um de vocês e para mim também, a de reis e sacerdotes. Mas vejam, estivemos passando por essa etapa e, consequentemente, aprendemos o que é viver em um corpo de carne humana, mortal, corruptível e temporário. Assim que essa experiência única que estamos obtendo servirá para que, quando estivermos no corpo eterno, saibamos como é a vida nestes corpos mortais, nos quais viverão as pessoas durante o reino milenial. Mas nós estaremos em um corpo eterno. Por isso é que diz que
A criança morrerá de 100 anos e o pecador de 100 anos será maldito. Porque se aos 100 anos ainda é um pecador, se acaba o tempo e já o que tem e recebe é maldição. É que para o reino milenial vão entrar muitas pessoas que estão vivendo neste tempo final e a maioria serão latino-americanos e caribenhos. E durante esse tempo, continuarão escutando a pregação do Evangelho do Reino, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Onde estava a glória do Senhor, a glória de Deus manifestada antes no templo? No lugar santíssimo, sobre o propiciatório. E no templo do Senhor Jesus Cristo, onde estaria manifestada? Onde estaria manifestada a glória de Jesus Cristo em sua vinda com seus anjos? No lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era da pedra angular, e do conhecimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos vindo em seu reino, é que será cheia a terra, o planeta Terra completo, com todos os seus habitantes, para obter o conhecimento da vinda do Filho do Homem em seu reino com seus anjos neste tempo final. Ou seja, que durante o reino milenial estará sendo pregada a segunda vinda de Cristo com seus anjos, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, assim como, durante estes 2000 anos que transcorreram, esteve-se pregando com a mensagem do Evangelho da Graça, a primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário e lavando nossos pecados com seu sangue. Essa foi a mensagem da dispensação da graça que esteve sendo pregada durante estes 2000 anos que transcorreram. E a manifestação do Espírito Santo nos crentes em Cristo em sua primeira vinda e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Agora vejam vocês como, assim como foi durante estes 2000 anos que se esteve pregando a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário para nós podermos obter o novo nascimento durante o reino milenial, estará sendo pregada a segunda vinda de Cristo. Estará sendo revelado que foi o cumprimento da segunda vinda de Cristo com seus anjos como juiz de toda a terra e como rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E desse conhecimento será cheio todo o planeta Terra. E dos benefícios da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem em seu reino, para o estabelecimento do reino de Deus neste planeta Terra. Vimos a vinda do reino. A Jesus Cristo, os discípulos perguntaram antes de ser raptado, antes de ir, perguntaram: restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Ele disse: não corresponde a vós conhecer, ou seja, saber o tempo e as estações que o Pai colocou em seu poder. Por quê? Porque não seria revelado esse mistério a eles lá, porque esse mistério estava prometido para ser revelado aos filhos e filhas de Deus, à Igreja de Jesus Cristo, neste tempo final, na vinda do reino de Deus com os anjos do Filho do Homem. Assim que a vinda do reino de Deus para este tempo final é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, para o estabelecimento do reino de Deus neste planeta Terra. Cristo falando em São Lucas, capítulo 21, nos diz da seguinte maneira, versículo 27 em diante de São Lucas 21 diz: então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, vossa transformação. Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Desde 1963,
vimos no céu o sinal do Filho do Homem. E esse sinal, juntamente com o sinal do povo hebreu, regressando à sua terra, nos fala da vinda do reino de Deus para ser estabelecido nessa terra. Quando vimos o povo hebreu regressando à sua terra desde o ano ou década de 40 em diante, era sinal de que a vinda do reino de Deus estava perto, de que a vinda do Filho do Homem com seus anjos no reino do seu Pai estava perto. E agora nós estamos vivendo no tempo em que vimos o povo hebreu em sua terra, a figueira reverdeceu, lançou suas folhas e vimos o sinal do Filho do Homem no céu. E corresponde a todos os filhos e filhas de Deus ver neste tempo final a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo no tempo final. É a vinda da palavra encarnada em um homem. E isso é a vinda do Filho do Homem com seus anjos vindo em seu reino, vindo em sua igreja, manifestado neste tempo final. O reino de Deus entre vós está. Assim disse Jesus Cristo 2000 anos atrás, porque Ele, o Filho do Homem, estava ali presente. E para a segunda vinda de Cristo, para a vinda do Filho do Homem no último dia, o reino de Deus estará no meio da raça humana, na forma de uma pedrinha que crescerá e formará um grande monte, ou seja, um grande reino, o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para isso é que vem o Filho do Homem com seus anjos, que é a vinda da palavra encarnada em um homem. Onde estarão os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus por segunda ocasião. É a vinda do Verbo, a palavra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é Jesus Cristo em Espírito Santo vindo nesse tempo final, em sua manifestação em carne humana, em seu anjo mensageiro. Agora viram o simples, que é a vinda do reino e o tempo e o território? Vimos a vinda do reino. Vimos o que é a vinda do reino. Vimos que o Filho do Homem disse, Cristo disse, que o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai. Vem o Filho do Homem no reino do seu Pai com seus anjos para este tempo final. E vimos o tempo, que é o sétimo milênio, e também a era da pedra angular. E vimos também que é o fim do século, o tempo da colheita. E vimos que é também o tempo da era da pedra angular, onde todas estas coisas tinham que ser cumpridas para este tempo final. Mas tudo isso, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, seria tão simples que, se não vigiarmos, nos passará despercebido e nem saberemos que tudo isso foi cumprido. Mas diz que o sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem, com seus anjos, diz que será em simplicidade. Diz que será como a vinda de João Batista e como o nascimento de Jesus lá em um estábulo. Página 472 do livro dos selos. Agora virá o sétimo selo, a segunda vinda de Cristo, sendo cumprido como o nascimento de Jesus em Belém da Judéia e como a vinda de João Batista. João Batista é o terceiro Elias. E a vinda do sétimo selo vem como João Batista, porque vem como Elias em sua quinta manifestação. Também vem como Moisés em sua segunda manifestação e vem como Jesus em sua segunda manifestação. Mas
O véu de carne, onde virá essa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus? O véu de carne, o anjo de Jesus Cristo, nem será Moisés, nem será Elias, nem será Jesus. Por isso, quando João quis adorá-lo, o anjo disse: olha, não faças, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, que têm ou retêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque os verdadeiros adoradores, disse Jesus, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora vimos este mistério da vinda do reino de Deus. Vimos o tempo, vimos que era para o 7º milênio, que é o último dia e dia do Senhor, e vimos que era também para a Era da Pedra Angular, e vimos o território que é o Ocidente, ou seja, o Oeste, o continente do Oeste, a parte do continente do Oeste correspondente à América Latina e o Caribe. Vimos este mistério da vinda do reino, o tempo e o território. Que Deus nos ajude para poder ver cara a cara. Como disse São Paulo, agora conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será tirado. E então conheceremos como somos conhecidos e veremos cara a cara. Que nós possamos ver cara a cara a vinda do reino, o tempo e o território, e ver que nos caiu a maior bênção de todas as bênçãos do céu, a nós, na América Latina e o Caribe, e possamos dar graças a Cristo por esta bênção tão grande. Depois se tornará esta bênção ao povo hebreu, mas enquanto está na América Latina e o Caribe, estaremos aproveitando esta bênção tão grande para servir a Cristo, trabalhar em sua obra e glorificar seu nome, e assim receber todas as bênçãos contidas na vinda do reino de Deus neste tempo e neste território. E assim, dar graças a Cristo, porque o que Ele prometeu o está cumprindo neste tempo final. E tudo em simplicidade, para que assim as pessoas simples possam compreender todos estes mistérios do reino de Deus correspondentes a este tempo final. Que as bênçãos do reino de Deus sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve, todos os escolhidos que faltam por serem chamados e juntados, lhes chegue a mensagem, sejam chamados e juntados, escutem assim a grande voz de trombeta ou trombeta final. A trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da vinda do reino de Deus com seus anjos e o Filho do Homem vindo em seu reino. E sejam assim juntados todos os escolhidos que faltam, e se complete assim o número dos escolhidos de Deus no corpo mítico de Cristo, e sejam ressuscitados os mortos em Cristo, e nós os que vivemos sejamos transformados, e todos tenhamos o corpo eterno, e estejamos como reis e sacerdotes para reinar com Cristo no glorioso reino milenial. E sejamos raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu neste tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e os que, através desta conferência gravada em vídeo,
estariam ou estão escutando esta conferência. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e deixo novamente com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde e até a próxima ocasião em que estarei novamente com vocês para continuar dando testemunho de todas as bênçãos de Deus para todos nós. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Que Deus te abençoe, Miguel. E já nos veremos muito em breve, quer seja nesse corpo ou no novo corpo, no qual todos estaremos. Deus os abençoe.